Verdade e Vida. Capítulo 80. Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura, é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes com a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Nessa passagem, nesse texto, o benfeitor Emmanuel vem nos mostrar, portanto, que nós não devemos esperar aplausos, compreensões, entendimentos, amizade, palavras de afeto, de amor e de reconhecimento de toda a humanidade. E isso é muito natural de nós compreendermos, porque nós somos espíritos muito diferentes ainda, que nos encontramos em estágios evolutivos diversos. Então, como é que eu posso esperar que um espírito ainda mais imperfeito, ainda espiritualmente falando, longe do ideal ao qual todos nós almejamos, como esperar dele a mesma compreensão, o mesmo entendimento acerca das palavras do Evangelho que nós eventualmente estejamos proferindo, exemplificando, ensinando? Não é possível isso acontecer, porque as luzes, quando elas são excessivas, elas cegam ao invés de iluminar. Quem ainda se encontra nas sombras da ignorância não consegue perceber a luz, não consegue compreender a verdade do Evangelho, não consegue compreender as palavras do Cristo e nem compreender como elas podem se tornar verdade, algo vivo e real no nosso caminho. Muitas vezes são pessoas que conhecem as palavras do Cristo, o Evangelho, mas lhes parece algo tão longínquo, inacessível à sua condição. E talvez, de fato, naquele momento em que o espírito ainda se encontra imperfeito, realmente seja
ainda inacessível. Portanto, nós precisamos parar de nos preocuparmos tanto com a aceitação do outro, com a forma como o outro nos vê. Nós precisamos, sim, avaliar as nossas atitudes, examinando a nossa consciência, os nossos pensamentos, avaliando tudo aquilo que nós fazemos, vibramos, emitimos, para que nós possamos avaliar se estamos ou não em conformidade com as leis divinas. Se nós observarmos que nós estamos em serviço realmente edificante, se o nosso orgulho não empanar a nossa visão e nos mostrar que, mesmo imperfeitos, estamos realizando um trabalho razoável, sigamos em frente. Haverá sempre aqueles que não vão nos compreender, que vão nos julgar, que nos apontarão os dedos, mas a nossa consciência precisa estar tranquila, não perante os homens, mas perante Deus, porque Ele, melhor do que ninguém, sabe o que se passa no coração de cada um de nós. Portanto, se eu estiver com a minha consciência tranquila, se a minha consciência me aprovar diante das leis divinas, que eu siga o meu caminho, realizando e cumprindo o meu dever. Mas é como disse aqui Jesus: ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem. Quando todos falarem bem de mim, tem alguma coisa errada, porque nem todos estão em condições de nos compreender ainda. Então, cuidado para essa busca incessante pela aprovação do outro, pela aprovação da humanidade. Isso ainda decorre do nosso orgulho, de querermos ser bem vistos perante a sociedade. É compreensível que o trabalho que nós realizamos verdadeiramente em prol do bem possa ser reconhecido, agradável às pessoas. É agradável nós percebermos, é bom nós percebermos que aquilo que nós fazemos está sendo útil à humanidade de alguma forma, contribuindo para o bem, para a elevação dessas pessoas. Mas isso não precisa e não deve ser a razão pela qual eu vivo. Eu tenho que trabalhar sempre pensando no bem que eu posso fazer, sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento, sem esperar mesmo a compreensão e o entendimento de todas as pessoas. O mais importante é nós fazermos como nos diz o último parágrafo do texto. Emmanuel diz: examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então precisamos examinar esse material, porque muitas vezes ali está uma verdade que nós não queremos aceitar, não queremos ver por conta do nosso orgulho. Então precisamos dessa autoavaliação, com humildade, examinando esse material, verificando se ali há verdades a serem realmente enfrentadas e procurar com isso mudar, que nós possamos aproveitar cada opinião como uma crítica construtiva para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Só assim nós conseguiremos sair daqui com a consciência tranquila e realmente felizes e em paz.